Em uma entrevista bombástica no dia 24 de maio de 2024, o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, causou um verdadeiro alvoroço ao declarar que não reconhece mais Volodymyr Zelensky como presidente da Ucrânia. Putin foi categórico ao afirmar que o mandato de Zelensky expirou em 20 de maio de 2024 e que a partir de agora a Rússia só negociará com um governo que considere legítimo. Mas essa história está longe de ser simples. Quer saber o que mais Putin disse e como isso pode mudar os rumos do conflito na Ucrânia? Fique com a gente até o final deste vídeo, porque as próximas informações vão te surpreender. Putin não poupou palavras ao sugerir que a continuidade de Zelensky no poder é um dos maiores obstáculos para a paz. Ele insinuou que uma mudança de liderança em Kiev é essencial para que qualquer negociação avance. Será que ele está certo? Será que uma nova liderança poderia realmente trazer a tão esperada paz? Além disso, Putin enviou uma mensagem direta a todos que desejam a paz na Ucrânia, incentivando-os a considerar a necessidade de um novo governo como um passo fundamental. Ele deixou claro que enquanto Zelensky estiver no comando, qualquer tentativa de acordo será infrutífera. E tem mais. Putin também lançou um desafio à comunidade internacional: reconhecer a invalidade do mandato de Zelensky e apoiar um novo governo em Kiev. Será que o mundo está pronto para essa mudança? Agora, se você acha que já ouviu tudo, espere até ouvir a parte em que Putin fala sobre a atual realidade política e militar da região. Ele sugere que a estabilidade e a paz duradoura só serão possíveis com um governo que tenha a bênção de Moscou. Será essa a chave para a resolução do conflito? Na sexta-feira passada, 24 de maio de 2024, o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, declarou que a Rússia não pode se recusar completamente a negociar a paz e, eventualmente, será necessário negociar os termos da rendição da Ucrânia. No entanto, isso não acontecerá com o atual regime de Kiev, mas com um novo governo legítimo. Ele afirmou que as negociações de paz devem ser retomadas, mas não com ultimatos, e sim com bom senso. Se chegarmos a negociar, obviamente temos que entender com quem devemos tratar, afirmou o presidente da Rússia em uma coletiva de imprensa conjunta com seu homólogo bielorrusso, Alexander Lukashenko. Quando perguntado com quem negociar, Vladimir Putin respondeu: "É claro, percebemos que a legitimidade do atual chefe de Estado ucraniano terminou. O mandato de Volodymyr Zelensky expirou em 20 de maio, então negociaremos com outro regime legítimo ou diretamente com a cúpula militar ucraniana." O presidente russo acrescentou que a cúpula de paz sobre a Ucrânia, que será organizada no próximo mês na Suíça, é completamente ridícula, não só porque não incluirá a Rússia, mas porque é uma manobra de relações públicas para tentar legitimar o atual regime de Kiev perante seus aliados ocidentais. Vladimir Putin acrescentou que os objetivos da conferência anunciada na Suíça têm muito pouco a ver com a paz genuína. Segundo ele, trata-se de uma manobra estratégica destinada a assegurar que a sociedade ocidental e os patrocinadores do atual regime de Kiev continuem a reconhecer a legitimidade do chefe de Estado ucraniano Volodymyr Zelensky. Putin foi enfático ao afirmar que essa conferência é mais um exercício de relações públicas do que um esforço sincero para alcançar a paz. Além disso, ele ressaltou que essas iniciativas de relações públicas não possuem relevância jurídica e, portanto, não alteram a posição da Rússia sobre quem deve ser considerado a autoridade legítima na Ucrânia. Putin argumentou que, independentemente dos eventos promovidos internacionalmente, a questão da legitimidade deve ser decidida internamente pela Ucrânia. O presidente russo indicou que essa questão crucial de legitimidade precisa ser resolvida pelos próprios ucranianos, através de seus canais institucionais. Ele destacou que o parlamento ucraniano, a Corte Constitucional, a cúpula militar e outros órgãos de poder são os únicos com autoridade para determinar quem é o verdadeiro representante do povo ucraniano. Putin também sublinhou que a Rússia está atenta às decisões desses organismos e que qualquer mudança na liderança ucraniana deve refletir a vontade genuína do povo ucraniano, expressa através de seus representantes legítimos. Ele mencionou que a pressão externa e os movimentos orquestrados por conferências internacionais não terão impacto sobre a postura russa.
Adicionalmente, Putin criticou o que chamou de hipocrisia ocidental, apontando que muitos países que apoiam a conferência na Suíça são os mesmos que têm interesses estratégicos e econômicos no conflito ucraniano. Segundo ele, esses países buscam manter Zelensky no poder para garantir que a Ucrânia continue alinhada com seus objetivos geopolíticos, ao invés de buscar uma verdadeira solução pacífica. O líder russo também aproveitou para reiterar que a Rússia não se opõe a negociações de paz, mas insiste que elas devem ser conduzidas de maneira justa e com interlocutores legítimos. Ele enfatizou que um processo de paz verdadeiro deve levar em conta as realidades no terreno e respeitar a soberania da Ucrânia, mas também as preocupações de segurança da Rússia. Ao final de suas declarações, Putin reafirmou a disposição da Rússia para dialogar, mas deixou claro que não aceitará imposições unilaterais ou negociações baseadas em premissas que não reconheçam as mudanças ocorridas no cenário político ucraniano desde o fim do mandato de Zelensky. Ele concluiu afirmando que a paz só será possível através de um processo inclusivo e legítimo, que considere os interesses de todas as partes envolvidas no conflito. Dessa maneira, o presidente russo também confirma suas repetidas negativas desde o final de 2022 em não negociar com Zelensky. Dado o contexto atual do conflito, parece que a Rússia não aceitará nada menos que a rendição total da Ucrânia. No Ocidente, as palavras de Vladimir Putin foram interpretadas muito livremente, sugerindo que o presidente russo poderia colocar as novas fronteiras diretamente sobre as atuais linhas de frente, que foi interpretado como uma suposta fraqueza russa. No entanto, isso é falso, e quando Vladimir Putin se refere à realidade no terreno na Ucrânia, evidentemente ele se refere ao estado precário do exército ucraniano, que deveria se render totalmente. Assim, é possível concluir que, aos olhos da Rússia, Volodymyr Zelensky já perdeu completamente sua legitimidade. É claro que Vladimir Putin não retomará negociações com Zelensky, especialmente após o fracasso das tentativas de diálogo em 2022, que culminaram em uma significativa intensificação do conflito. A Rússia, de fato, não aceitará nada menos que a rendição incondicional da Ucrânia. E essa postura foi ainda mais consolidada pela posição vantajosa que as forças russas ocupam atualmente no campo de batalha ucraniano. Encerramos por aqui. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima.